Glória a Deus. E eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus. E é forte aquilo que nós vamos ministrar, porque a força ela está na palavra, o poder está na palavra. E eu tenho certeza que nós não sairemos aqui com as nossas mãos vazias. Deus tem algo a ministrar aos nossos corações, amém? E o tema dessa ministração que o Senhor propôs no meu interior é: o que fazer diante da impotência? O que fazer diante da impotência? Segundo Reis capítulo 11, versículos do 1 até o 3. Segundo Reis capítulo 11, versículos do 1 até o 3. E que o seu coração esteja como um terreno fértil, pronto para receber a semente da palavra. Você que nos assiste online, compartilhe essa live, o maior número de pessoas possível. Se você tiver que marcar, marque a igreja Encontro das Águas como sendo a única fonte para que as pessoas possam ver e receber de Deus aquilo que Deus tem realizado em nosso meio, amém? Então você tem também o YouTube, onde fica o registro de toda ministração, de todo culto, da transmissão ao vivo, e tem também o Instagram. Segundo Reis capítulo 11, a partir do versículo 1, vai estar no telão, independente da versão, o sentido é o mesmo. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou-se para destruir toda a descendência real. Mas Jeosseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs ele e a sua ama na recâmara interior. Assim o esconderam de Atalia, e ele não foi morto. Jeosseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo Atalia reinava sobre a terra. Só até aqui. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, e eu quero orar por você em nome de Jesus mais uma vez. Meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, Pai. O Senhor sabe que nada tem a ver comigo, nada tem a ver com quem toca, com quem canta, tudo tem a ver contigo e com a tua glória. Meu Deus, eu sei que vidas e corações vieram aqui nesta noite porque desejam receber do Senhor, desejam receber mais a tua palavra, Pai. Que nenhuma expectativa seja construída ou criada no altar, porque de mim mesmo eu não tenho nada a oferecer. Mas eu sei que segundo a tua palavra, segundo, Senhor, a tua graça, o Senhor estará falando a cada coração aquilo que cada um precisa receber. Seja exaltado, meu Deus, que eu possa diminuir e que o Senhor cresça, e que o Senhor possa ser engrandecido por meio de tudo aquilo que será liberado, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Se você crê que essa presença está aqui, diga aleluia, e aplauda lindamente o Rei da Glória. Oh glória, aleluia. Nosso Deus é bom. Meus lindos, um dos piores sentimentos para nós é quando nos sentimos impotentes diante de uma situação, onde você percebe que já fez de tudo para tentar resolver um problema, mas não conseguiu uma solução para ele. Muitas vezes vem em você, em mim, no ser humano, uma sensação de fracasso. Em outros vem a sensação de que, se eu já fiz tudo que estava ao meu alcance, eu agora estou tranquilo. Dependendo da natureza da pessoa, tanto ela vai se sentir fracassada, como ela vai se sentir com um dever cumprido. Bom, o que estava ao meu alcance eu fiz. Mas a verdade é que todos nós, quando amamos uma causa e queremos ver um problema resolvido, a nossa satisfação, a nossa alegria está em vermos aquele problema não só resolvido, mas aquilo que estava destruído sendo reerguido, aquilo que estava morto sendo ressuscitado, aquilo que estava arruinado sendo reconstituído por Deus. Então, de repente, quando nós não vemos algumas coisas acontecerem, nós enxergamos a nossa limitação e a nossa impotência diante daquela situação.
quer seja ela um contexto familiar, profissional, quer seja ela um contexto ministerial, um contexto pessoal. Eu já me tratei, de repente você diz, com vários médicos, e já tomei todo tipo de medicação, mas eu continuo lutando contra essa enfermidade. Eu já coloquei o meu currículo em vários lugares, eu já fiz tudo que eu poderia ter feito, mas até agora não consegui o emprego que eu gostaria. Eu já divulguei a minha marca, eu já divulguei com o que eu trabalho, mas até agora ainda não consegui clientes para que pudessem comprar a minha mercadoria, não na proporção que eu preciso para cobrir as minhas contas. Eu já fiz tudo que eu podia em relação a esse filho, a essa filha, a esse marido, a essa esposa, a esse irmão, a essa irmã, em relação a este amigo, e percebi que até agora todas as minhas tentativas foram vãs, porque eu não vi diferença, eu não vi essa pessoa mudar. E de repente você se sente desencorajado a tentar novamente, a insistir numa situação que você sabe que insistindo você só vai sofrer. Então, na grande maioria das vezes, o ser humano ele decide abrir mão, mas ele decide abrir mão não é porque ele não queria ver a vitória, mas é porque ele não quer mais sofrer acerca de algo que ele tanto tentou e não conseguiu. Ela não quer mais sofrer acerca de algo que ela tanto se esforçou, mas até hoje ela não viu nenhum resultado. Um casal, um exemplo, está tentando engravidar. Foram tantos exames negativos, foram tantos atrasos de ciclos, que ela não quer mais criar expectativa. Não é porque ela não quer ser mãe, é porque ela já tentou tanto, já esperou tanto, que ela não quer construir isso no seu coração. Eu lembro que até a gravidez da minha primeira filha, onde a minha esposa teve dificuldades porque tinha micropoliscistos, nós fizemos 4 exames e deram negativos. E é interessante que quando Deus falou comigo, eu falo isso porque a igreja sempre se renova e temos pessoas novas que ainda não ouviram isso. Eu estava na sala e ela estava se arrumando no quarto para irmos à igreja, e não tinha chegado ainda o próximo ciclo dela. E eu falei: amor, eu estava na sala e Deus me deu uma visão, que eu estava segurando um bebê nos braços. Eu não sabia o sexo, mas eu vi que o bebê era bem cabeludinho e um cabelo cheio e preto. E eu tenho certeza que você está grávida. Ela olhou para o espelho, olhou para mim e disse: amor, você já criou tanta expectativa, já faz 1 ano que a gente está tentando. Eu com micropolicístio fiz tratamento, é melhor a gente não criar expectativa. E de fato ela atrasou, mas como já atrasava, então achou que seria comum. E eu falando para ela: você está grávida porque Deus falou comigo. Naquela ocasião decidimos fazer o beta após 10 dias de atraso. Eu tinha essa convicção porque Deus havia me dado essa visão. E ali, literalmente, ela estava grávida e já estava gerando a nossa princesa Lorena. A cura de Deus foi tão tremenda que da segunda vez de Sofia, quem foi incrédulo foi eu. Porque aconteceu que ela parou o anticoncepcional e no outro mês não veio nada. Eu falei: desregulou por causa do anticoncepcional. Não foi, gente. A gravidez de Sofia, em tempo recorde, foi parando em um mês, no outro não veio nada. Ela estava grávida. Eu falei: quando Deus cura, Ele cura. Aí a gente decidiu parar, porque senão era uma ninhada grande lá em casa. Que a gente percebeu que Deus provou mesmo. Pronto, demorou da primeira, na segunda vai ser rapidinho. Parou o anticoncepcional, no outro mês ela estava grávida. Mas eu senti, na experiência da primeira filha, o que é você criar expectativa, o que é você ter 2, 3 anos de casado, querer ser pai. E de repente eu decidi no meu coração: eu não quero mais criar expectativa, porque existem coisas que consomem a nossa alma. De repente eu quero até brincar com vocês aqui. As pessoas, elas começam numa vida fit, aí começam a ir para academia. Ela já se olha no espelho na semana seguinte e ela já está vendo os músculos.
Rapaz, olha o meu bíceps. Olha a minha perna. Não, a minha panturrilha já está dividida. Quem olha de fora que não está vendo ainda, eu creio, né, pela fé, cadê a divisão? Está todo forte, já começa a andar com peito de pombo. O que é isso, meu irmão? Vamos botar postura, mas é porque já está malhando. E já começa. Estou brincando aqui com vocês, mas é isso que acontece. Nós queremos ver resultados imediatos, mas teremos, só que com o tempo. Então, quando nós estamos diante de uma impossibilidade, o que fazermos? Como agirmos? Para amenizarmos o sofrimento, para não criarmos uma expectativa. Não é que Deus não fará. Você já percebeu que tem coisas que, quando você menos espera, elas acontecem? Já aconteceu com você, de você de repente procurar, talvez alguma coisa antes de sair de casa? Cadê aquela sandália? Aí só achou um par. Cadê aquela meia? Cadê aquela calça? Quando você volta para casa, ela estava na sua frente. Quando você volta para casa, o outro pai estava debaixo da cama. Mas por causa da pressa, da agonia, você não encontra. Aí você tem, para não atrasar, você tem que improvisar uma nova roupa. Mas ela está lá. Cadê a chave? Cadê isso? Cadê aquilo? Meu pai bem apressado no trabalho. Eu tenho que resolver isso, aquilo. Eu tenho que anotar. Meu filho, traga o meu óculos. Eu não sei onde é que ele está. Quando o pastor falou do arcanjo, ele falou do meu pai, que se chama de apelido preto, que de preto não tem nada, é branco como o pastor. Mas por que esse apelido? Porque ele teve um irmão gêmeo que era uma vela. Ele pelo menos é um pouquinho mais escurinho. Aí naquele tempo as pessoas colocavam muito apelido, aí ficou para distinguir preto e branco. Mas de preto ele não tem nada, certo? O irmão gêmeo dele, o Senhor levou, um acidente ele sofreu, e faz muitos anos que o Senhor o tomou. Mas aí ficou esse apelido. E meu pai ali apressado, meu filho, com o Tiago, meu irmão, eu quero resolver isso aqui, me dê meu óculos. Pai, o óculos está no seu rosto, no seu nariz. Já aconteceu. Aí fala para o seu irmão, diga, eu vou até brincar com vocês, diga, é ser muito lesado. Fala para o seu irmão, cadê meu celular? Cadê? Está na sua mão. Já aconteceu com você isso? Você abre a geladeira, isso é muito de homem. Minha esposa diz, você não sabe procurar. Não é que eu não sei procurar, é porque eu acho que a mulher tem um terceiro olho. Eu tenho certeza disso. Amor, cadê isso? Sumiu. Hein, pastora Márcia? Cadê a pastora Márcia? Minha lindona, tá ali atrás. Tá onde, amor? Pronto, tá? Ok. Ah, certo. Então de repente, tá aqui, amor. Não tá. Eu vou achar e você vai ver que está. Mas eu não estou achando. Ela vai e ela encontra. Mas eu tenho certeza que não é porque eu não sei procurar, é porque a mulher, ela tem uma visão melhor do que o homem, eu acho. Estou dando benefício aqui para vocês, mulheres. Deem um glória a Deus aí. Só a pastora é ali que deu. Então de repente, você se sente impotente diante de uma situação. E entrando no texto que nós acabamos de ler, Atalia, mãe de Acasias, que era rei na época, quando Acasias veio a morrer, ela era uma mulher maligna. Atalia era uma mulher má. Só que só se veio descobrir a sua natureza e o seu caráter, o seu temperamento, depois que o seu filho morreu. Muitas vezes você só descobre o caráter de uma pessoa quando ela está exposta diante de uma situação que você nunca viu ela passar. E de repente, quando Acasias morreu, qual era o desejo dela? E esse desejo estava guardado no coração dela: reinar. Só que ela não era a pessoa que iria reinar, era o filho mais velho do rei, na sucessão da monarquia. E é interessante que a Bíblia diz que quando Acasias ele morreu, para que ela pudesse reinar, ela mandou exterminar toda a descendência real, ou seja, os seus netos, todos aqueles que poderiam reinar no lugar do seu filho.
Só que Joás, que era o bebê, que tinha uma babá, diz a palavra que Jeosseba pegou esse bebê. E quem era Jeosseba? Era filha do rei Jorão. Ela era irmã de Acasias por parte de pai. Ela pegou esse bebê, que era o seu sobrinho, e o escondeu de Atalia na câmara interna do templo. Joiada, que também era sacerdote naquela época, sabia daquilo que estava acontecendo. Então, na recâmara, no lugar secreto do templo, ele ficou guardado, Joás, porque era um bebê. E durante 6 anos, Atalia reinou sobre a terra, fazendo a desgraça que ela queria fazer. Em primeiro lugar, ela matou os netos, para você ver a qualidade triste e maligna de caráter daquela mulher. Em segundo lugar, ela levou o povo a se distanciar do Senhor, levantando outros altares. O seu filho já não era essas maravilhas, e ela só fez piorar a circunstância. Só que ela não sabia que Joás, ele estava vivo. Para você ter ideia, ela não tinha intimidade com seus netos, a ponto de não saber que um não havia sido morto. Porque geralmente naquela época, quando os reis mandavam matar pessoas específicas, eles queriam uma prova de que aquela pessoa, de fato, ela foi morta. Só que Joás foi escondido por Jeosseba. Há tempo, ela pega ele, pega a sua ama, a sua babá, e o coloca na recâmara do templo do Senhor. E diz a palavra, quando você vai lendo o texto lá na frente, que Joiada, sacerdote, ele deu ordem, contando esse segredo a pessoas de confiança, a centuriões, para que eles guardassem um templo, para que Atalia não tivesse nenhum acesso àquele lugar. Mas era um tempo de impotência, era um tempo onde Joiada não podia fazer nada, Jeosseba não podia fazer nada. Por quê? Porque conforme a lei da monarquia naquela época, por mais criança que ele fosse, um rei só poderia assumir o trono com 7 anos de idade. Fala para o seu irmão, 7 anos de idade. E diante da impotência de um reinado triste, você vê de repente um governo que você não queria, você vê de repente uma circunstância que você não gostaria. Como é que eu vou agir? Como é que eu vou atuar? Como é que eu vou sobreviver? Eu vou ter que suportar isso, eu vou ter que engolir seco o que está acontecendo na minha casa. Primeiro princípio, eu sei que é difícil, mas eu quero que você crave no seu coração: só Deus e o tempo vai transformar o que está acontecendo. Diga para o seu irmão, só Deus e o tempo. Diga, deixa o tempo de Deus chegar. Então não adianta espernear. A melhor coisa que você tem a fazer é chegar para a sua alma e dar uma ordem como o profeta deu: aquieta-te, pois, ó minha alma. Porque muitas vezes, se você não fizer isso, você vai continuar caminhando debaixo de conflito, você vai continuar se questionando e sofrendo. Como é que eu vou agir? Como é que eu vou fazer? Quando na verdade você não tem o que fazer, você não tem como agir, você não tem como arrombar aquela porta, você já fez de tudo. Mas quando o tempo de Deus chega, Ele chega com perfeição, Ele chega com plenitude, e operando o Senhor, quem impedirá? Não existe Atalia, não existem pessoas, não existem circunstâncias, nem principados e potestades que possam impedir o agir e a ação do nosso Deus. Quantos creem nisso? Ergam suas mãos e digam aleluia. Só o tempo, olha para o seu irmão, só o tempo. Como agir diante da impossibilidade? Só o tempo. Joás não tinha chegado,
na idade de reinar, conforme o contexto histórico da monarquia dos judeus. Então não adianta, Deus está te amadurecendo, Deus está te preparando e forjando o seu caráter para aquilo que Ele vai entregar nas suas mãos. Não adianta hoje, como está escrito em Lucas capítulo 5, você fazer uma grande pescaria e as suas redes se romperem, os peixes irem embora. O que isso significa, meu pastor? Significa que começar e não dar continuidade é fracasso também. Começar e não terminar é fracasso também. Casar, todo mundo casa, mas assumir a responsabilidade de um bom marido, de uma boa esposa, não é para todos. Ter filho todo mundo tem, mas assumir a paternidade e a maternidade não é para todos. Ministério todo mundo quer, mas pagar o preço fora do altar são poucos que querem. Dinheiro todo mundo quer, mas trabalho são poucos que querem. Então tudo tem o seu preço, tudo tem a sua entrega. E Deus está nos amadurecendo para aquilo que Ele vai colocar em nossas mãos, porque Ele sabe que se nos entregar hoje, talvez pela nossa imaturidade, talvez por não ser o tempo certo, nós podemos colocar tudo a perder. Você está entendendo? Olha para o seu irmão e diga: espere o tempo certo, só o tempo. E eu sei que a impaciência vem, eu sei que o imediatismo vem, eu sei que muitas vezes dá vontade. Quem talvez aqui nessa condição, talvez não sentiria vontade de chegar para a Thalia e dizer: ó, desgraçada, teus dias estão contados, tem um sucessor que está guardado. Ela ia mandar matar um menino. Segundo princípio, como agir diante da impossibilidade: guardar segredo. Isso aí é forte. Diga para o seu irmão: guardar segredo. Durante 6 anos eu vou ficar calado com essa desgraçada, com esse desgraçado, com essa situação, pintando e bordando, fazendo o que quer. Mas se você falar, ela vai mandar matar um menino. Por isso que Jacó disse a José, quando ele teve o sonho, para não piorar a situação, ele disse: guarde esse negócio no seu coração, pela falta de guardar segredo. Porque muita gente é fofoqueira. Muitas vezes você sofre e faz os outros sofrerem. Não diga antes do tempo. Aliás, talvez você nem vai precisar dizer. A maneira que Deus vai agir na tua vida e como Ele vai se manifestar, já vai mostrar para tudo e para todos o que Deus fará. Porque contra fatos não existem argumentos. E quando Deus Ele quer agir, Ele é o Deus do de repente. Ele é o Deus que tira o que está embaixo e coloca em cima. Ele é o Deus que faz o pequeno grande, do fraco forte. E Ele leva o príncipe a se assentar nos lugares altos. Se você crê que é assim, diga aleluia. Eita glória. Guarde segredo. Fala para o seu irmão: guarde segredo. Fala assim para o seu irmão, diga: cuidado. Só mais um pouquinho de retorno, meus lindos. O pastor está um pouquinho gripado. Diga para o seu irmão, diga: em nome de Jesus, não fale antes do tempo. Você pode colocar tudo a perder. Agora, o problema do ser humano é um: tem muita gente que sabe guardar segredo, até não ficar com raiva. Quando você está chateado, você bota para fora. O problema é esse. Está numa briga? Ah é? Eu também sei algo a seu respeito. Fulano de tal veio e me disse: aí joga fulano, já fez uma intriga entre fulano de tal, disse que você aprontou isso e falou de mim. Como é a história? Aí pronto, aí fez um buruçu.
Basta o ser humano ter raiva. A esposa vai desenterrar um defunto de 5 anos atrás. O marido também. A namorada também. A filha também. A mãe também. É quando eu te criei que tu tinha tantos anos, por isso que tu não me valoriza. Quando tu for mãe, tu vai saber o que é. Bastou ter raiva que você vomita. Não vou usar a expressão completa, mas joga tudo no ventilador. É ou não é? Diga para o seu irmão. Só que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então a ira vem. Se você toca no seu irmão, toca assim nele. Diga: se você não se chatear, já pode ir para a glória. Já virou anjo. Porque a ira vem. A questão é se controlar. Tem vontade de dizer também o que eu sei dela. Fica calado. Mas eu estou sendo ferido. Eu estou sendo ferida. Eu não levo desaforo para casa. É melhor levar desaforo para casa e não perder a sua bênção do que abrir a sua boca e colocar em destruição tudo aquilo que Deus está planejando. Deus está caprichando. Enquanto Joás estava na recâmara, ele estava sendo alimentado e amadurecido para no tempo certo assumir o reinado. Se você abrir a sua boca e fizer algo e falar algo de maneira precipitada, você pode colocar a perder tudo. Não entregue o segredo. A irmã é tão misteriosa, o irmão é tão misterioso. Eu não sou misterioso nem misteriosa. Simplesmente eu não vou expor o que Deus não me ordenou. Mas Satanás é sutil. Quis pegar Jesus com pão na hora do jejum de 40 dias, tentando Jesus ali no deserto. No momento da raiva, cuidado para não soltar. Então, como agir diante da impossibilidade? Guarde segredo. Mesmo se alguém te expor, não exponha a pessoa. Mesmo se alguém espalhar, não espalhe, ajunte. Mesmo se alguém contrariar, apazigue. Provérbios capítulo 15 diz que a palavra branda, ela desvia o furor. E muitas vezes o que o ser humano quer, eu não estou falando o ser humano que tem Cristo, mas o ser humano carnal, é ver a coisa pegando fogo. Independente se não fizerem com você, faça pelas pessoas. Se não agirem com cordialidade com você e com amor, haja com amor e cordialidade. Você não vai fazer isso pelo merecimento. Você não vai fazer isso pela troca de valores. Você não vai fazer isso porque a pessoa ela faz ou não faz com você. Você vai fazer porque você tem um caráter de Cristo. Cristo nunca fez nada e passou no rosto que Ele fez. Eu não paguei isso para você. Quando tiver que fazer, não passe na cara de ninguém. Faça com a mão direita sem que a esquerda veja. Demonstre o seu amor da maneira que você puder. Se alguém não foi curado, se alguém não foi tratado, é entre ele e Deus. Se você haja diferente. Você não é aquela pessoa. Você não é aquela circunstância. Você nasceu de novo. Amém? Tem uma canção do Diante do Trono, mas eu acho que não tem como Elinho puxar comigo. Nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Essa é a antiga, essa é a raiz. Eu nasci de novo,
nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz viver assim como sou, uma nova criação eu sou. CD, quero me apaixonar. Fala para o seu irmão, você nasceu de novo, meu irmão. Misericórdia, foi insosso demais. Fala com fé, diga, você nasceu de novo. E se você crê que a nova vida de Deus habita em você, aplauda lindamente o nome do Senhor. Então, meus lindos, guardar segredo. Terceiro e último princípio que eu quero finalizar aqui com vocês. Como agir diante da impossibilidade? Diz a palavra que o filho do rei estava guardado com a sua alma. Ele estava sendo cuidado. Enquanto você não sabe o que fazer, como fazer e quando fazer, além de guardar segredo e esperar o tempo de Deus, alimente a única possibilidade de milagre que você tem. O único herdeiro era Joás, e ele foi cuidado e alimentado. Se você tiver só uma chance, só uma porta aberta, só uma possibilidade, e você perceber que não tem como agir, não sabe como agir, alimente o milagre. Ele pode não estar sendo evidenciado do lado de fora, mas no seu interior, no seu coração, alimente a fé, dizendo, está escondido, mas eu alimento esse sonho, eu alimento essa esperança, eu alimento essa possibilidade. Pode ser impossível aos olhos dos homens, mas aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Alimente. Não abandone Joás. Quem é Joás? É o seu milagre, é a sua possibilidade, é a sua esperança de mudança, de um novo reinado. Quem é o Joás nos dias atuais? São os sonhos que Deus projetou no teu coração. É o que vai destronar o império das trevas de Satanás, que é a Thalia. É o que vai tirar esse legado de destruição, de corrupção. Diga para o seu irmão, no dia que você não alimentar o seu milagre, fala para o seu irmão, no dia que você não alimentar o seu milagre, a vida não terá sentido. Pode ninguém crer, pode ninguém acreditar, você vai continuar confiando. Eu não sei quando chegará, eu não sei como Deus fará, mas eu sei que Ele fará. Eu sei que esse dia vai chegar. Eu sei que esse sonho vai se cumprir. Quando chegou 7 anos, Joiada disse, manda chamar o filho do rei. O que estava em oculto veio a aparecer, o que estava escondido veio para fora, o que estava no anonimato é exposto. A Thalia disse, eu não acredito. O diabo não sabe o segredo de Deus com você. E diz a palavra que o novo rei saiu das recâmaras com 7 anos. Quando foi escondido tinha só 1 aninho, um bebê. E a Bíblia diz que todos disseram, viva o rei, e colocaram uma coroa na sua cabeça. Pode durar um tempo,
Mas quando Deus quer fazer, Ele faz. Ele faz em fração de minutos e segundos. Pastor Gledson, em menos de 24 horas, o novo rei foi exposto. Quando o tempo de Deus chega, aí não tem como esconder. Dá uma sacolejada. Olha para o seu irmão, dá uma gargalhada. Diga: o tempo de Deus está chegando. Diga: o tempo de Deus está chegando. Diga: ninguém pode esconder o que Deus fez. Muita gente olhou para você e disse: está morto, está morto. Está destruído, está destruído. Está não, está guardado. Está sendo alimentado. Está sendo fruto dos sonhos, dos milagres e da grandeza do nosso Deus. Eita Deus! O que Deus tem para você está guardado. Ele está caprichando. Aí de repente, Joás, ele vem. E quando ele vem, na mesma hora, Joiada diz: vai, matem Atalia, porque já existe um rei sobre a nação. É Deus operando milagre. E aquilo que destruía, aquilo que matava, aquilo que corrompia é morto. Foi no caso de Atalia. Eu vou falar uma coisa muito forte para você. No seu coração não existe um lugar para dois tronos. Só existe lugar para um trono. E esse trono é o trono do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Do Yahvé chamado grande eu sou, do Yeshua Hamashia, daquele que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só existe um trono. Pega na mão do seu irmão e diga: o tempo de Deus chegou. Ih, está fraquinho demais. Diga assim: o tempo de Deus chegou. Agora levanta a mão dele. E eu vou liberar algo profético de Deus sobre a sua vida. E se você crer, no 3 você vai dar a maior rajada de glória que você já deu por toda a sua vida. Amém? Eu vou liberar e vou contar de 1 até 3. Assim diz o Senhor ministrou ao meu coração, antes que eu viesse à igreja, que ainda no ano de 2022... Deus está destronando a Atalia da sua vida, para que Ele possa reinar. 1, 2, 3 e glória a Deus! Se você recebe, diga aleluia e aplauda lindamente.